Olá, povo de Deus, povo amado e querido, povo que vai morar no céu. Meus irmãos, eu queria meditar com vocês o terço do Espírito Santo de Deus. A grande graça para o mundo é o derramamento do Espírito Santo. Nossa Senhora em Medjugorje meio que reclamou, dizendo: vocês pedem tantas coisas e não pedem o mais importante, o essencial. O essencial é o Espírito Santo de Deus. Por isso surgiu o terço do Espírito Santo de Deus, onde repetimos infinitas vezes: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, mas com o acréscimo da promessa: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Reze, meu irmão, reze muitas vezes, reze sozinho, reze com outras pessoas, reze especialmente com a sua família e pela sua família, reze pela igreja, reza pelo mundo inteiro. O mundo precisa ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Peça o Espírito Santo para a sua família, cada um dos membros da sua família. Eu não sei como que está a sua família, mas vamos pedir agora para cada um da sua família. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Mais do que nunca, a nossa juventude precisa do Espírito Santo. Se os nossos jovens forem cheios do Espírito Santo, esse mundo vai ser diferente. Rezamos pela nossa juventude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Vinde, Espírito Santo de Deus. Roguemos pelas nossas mães, pelas nossas mulheres, para que nossas mulheres sejam cheias do Espírito Santo, como Maria. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja inteira
Não somente o Papa Francisco, nossos bispos, nossos padres. Não, a igreja somos nós. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Peçamos pelas nossas comunidades, pelas nossas paróquias, pelos nossos grupos de oração. Peçamos também pelo nosso Papa, pelos nossos bispos, pelos nossos padres, pelos nossos coordenadores de grupo de oração, por toda a igreja, pela igreja inteira. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Vinde, Espírito Santo de Deus. É preciso que nossos doentes recebam a força do Espírito Santo. Sofrer é um dom. Sofrer alegremente é unir a paixão pela salvação do mundo. É um dom especialíssimo que nós não somos capazes de compreender porque é um mistério. Só com o Espírito Santo os doentes irão sofrer com eficácia. Peçamos pelos nossos doentes. Se você tem um doente, peçamos pelos nossos doentes. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Vinde, Espírito Santo de Deus. Nossa Senhora estava no cenáculo. Ela estava cheia do Espírito Santo. Foi por isso que ela concebeu no seu ventre o Filho de Deus. Ela está conosco. Ela precisa estar conosco cada momento da nossa vida. Rezemos então. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós brandamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Jesus, quando foi tentado no deserto, estava cheio do Espírito Santo. A palavra vai dizer, Lucas 4, no versículo 1, ele estava cheio do Espírito Santo. Voltando do Jordão, Jesus estava cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo o levou ao deserto, onde ele foi tentado pelo demônio. Amado de Deus, se você fizer o terço do Espírito Santo todo dia, o demônio pode até te tentar, mas você vai estar cheio do Espírito Santo. Ficamos na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.